Vereador Maurício Gouveia emite nota sobre conduções coercitivas. Prefeitura divulga calendário do projeto Cultura em Ação. Adolescente é atropelado e morre em terminal rodoviário de Rio Preto. Olá, boa noite. Policiais civis da Delegacia de Investigações Gerais e Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes prenderam um homem de 35 anos acusado de tráfico de drogas na tarde de ontem em Catanduva. De acordo com o boletim de ocorrência, foi dirigida a representação ao Poder Judiciário visando a expedição de mandado de busca e apreensão para uma residência situada no bairro Jardim Bela Vista. Por volta das 5 horas da tarde, os policiais se dirigiram até o imóvel, sendo recebidos pela moradora que autorizou a entrada das equipes na residência. No local foi apreendida uma caixa de papelão contendo 2 balanças digitais de precisão, uma pedra de cocaína com peso bruto aproximado de 35 gramas e 84 invólucros de cocaína. No local, o suspeito foi abordado e detido, sendo indiciado na delegacia e autuado em flagrante, permanecendo preso na cadeia. Já na quarta-feira, em ação conjunta da Secretaria de Trânsito e Mobilidade e a Patrulha Ambiental, foram resgatados 2 cavalos que estavam soltos em via pública no bairro Nova Catanduva. Eles foram levados ao recinto de exposições, onde permanecem sob cuidados veterinários. E neste sábado, dia 24, o Poupa Tempo de Catanduva, em parceria com o Detran São Paulo, realizará mais um mutirão de renovação de CNH com 45 vagas disponíveis. Os condutores interessados podem realizar o agendamento gratuito, que é obrigatório. O foco do mutirão é atender motoristas que precisam regularizar as habilitações até o final deste mês de junho. Os motoristas com as CNHs vencidas em outubro de 2022, que tiveram prazo estendido de renovação por deliberação do Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN, têm até o dia 30 de junho para regularizar a situação. O agendamento para o atendimento presencial no Poupa Tempo é obrigatório e pode ser feito também no portal poupatempo.sp.gov.br e o aplicativo Poupa Tempo Digital, além do assistente virtual P, disponível também no WhatsApp, pelo número 11 95220 2974. Falando sobre política, o vereador Maurício Gouveia emitiu uma nota oficial em suas redes sociais a respeito das conduções coercitivas que serão realizadas pela Comissão Especial de Inquérito que investiga os loteamentos da Associação Bom Pastor. Veja a nota na íntegra a seguir. Abre aspas, Maurício Gouveia, vereador e presidente da SEI da Associação Bom Pastor, vem a público em respeito aos associados para informar os catanduvenses que os pedidos de condução coercitiva das testemunhas Marilza, presidente da Associação Bom Pastor, e Rogério, tesoureiro da Associação Bom Pastor, foram aceitos porque não vieram depor na SEI e nem justificaram suas ausências. Assim, o juiz de direito da Primeira Vara Criminal de Catanduva determinou a presença obrigatória para ambas as testemunhas virem depor na próxima audiência da SEI no dia 29 de junho, às 9 e às 10 horas da manhã. Em resumo, o oficial de justiça, por ordem do juiz, irá até a casa das testemunhas para intimá-las a vir na SEI e avisar que, caso eles não venham depor, a polícia irá buscá-los em qualquer lugar. Fecha aspas.
E na madrugada desta sexta-feira, por volta da meia-noite, um adolescente de 16 anos morreu após ser atropelado por um ônibus no terminal urbano de Rio Preto. De acordo com as informações do boletim de ocorrência, Jean Pedro Toledo da Silva descia de um dos veículos quando, ao atravessar uma das pistas, caiu embaixo de um ônibus em movimento e ficou prensado pelo pneu traseiro. O corpo de bombeiros foi acionado, retirou o adolescente e efetuou manobras de ressuscitação, mas ele morreu no local. A Secretaria de Trânsito e Transportes, a Secretaria de Segurança e a EMURB de Rio Preto informaram que lamentam o ocorrido e estão colaborando com as autoridades policiais. O caso foi registrado como homicídio culposo na direção de veículo automotor e será investigado pela Polícia Civil. A Prefeitura de Catanduva divulgou o cronograma de apresentações da segunda edição do projeto Cultura em Ação, que agora será realizado no Nova Catanduva no próximo sábado, dia 24. As atividades serão feitas na Praça da Rua Paraty a partir das 4 horas da tarde. No evento haverá feira itinerante de artesanato, praça de alimentação, brinquedos para as crianças, além de jogos de RPG e projetos liderados por arte-educadores da Secretaria Municipal de Cultura. A programação noturna, após as 7h30 da noite, ficará por conta da Associação Nós da Rua, que atua na região do Nova Catanduva, Jardim Imperial e Gabriel Hernandes. O encerramento está previsto para as 8 da noite, com um show acústico de Késia Neves. Vale lembrar que a edição inaugural do projeto Cultura em Ação foi realizada no dia 3 de junho, na Praça Brasília, no bairro Lunardelli, com atrações culturais para toda a família. E para continuar falando sobre cultura, fique agora com o quadro Cultura e Arte com Rafael Beck. Oi Natália, oi Marcos, final de semana e está cheio mais uma vez de programação cultural para você e tem para todos os gostos. E hoje nós vamos também trazer uma novidade para você que gosta de rock and roll. Você gosta de rock and roll? Então fica ligado aqui que vai ter o resgate de um projeto muito importante para a história da cultura e do rock catanduvense. Vamos lá, vamos começar como a gente sempre começa, pelas estreias da semana no cinema. Além dos filmes que já estão passando no cinema do Garden Shopping, que é Homem-Aranha através do Aranhaverso, A Pequena Sereia, Velozes e Furiosos 10 e The Flash. Essa semana vai estrear um novo filme da Pixar Disney, né, que chama Elemental. Esse é uma animação clássica da Pixar que traz aquele gostinho de, para as crianças, uma diversão, um filme bonito, esteticamente, né? E para o adulto pega naquele lugarzinho do coração que tem muita mensagem ali. É um filme que tem sido muito elogiado pela crítica, né? E ele vai naquela pegada do Divertidamente, que é um filme que também fez muito sucesso e inclusive foi tese de vários psicólogos, várias pessoas que estudam o comportamento humano. Então esse é um dos filmes também que vai contar ali a história de meio que um amor impossível, uma relação impossível de dois elementos, né? O fogo e a água, e como é que eles vão fazer para o relacionamento deles darem certo. Levem as crianças no cinema, cinema é arte, cinema é cultura e é muito legal. A programação do cinema você encontra no Instagram do Garden Shopping. E aí você que está assistindo agora esse vídeo, que é na sexta-feira, corre lá para o Sesc que vai ter um espetáculo de teatro chamado Constância, o Lugar, do Grupo Delarte, que é um coletivo artístico, né, que vem passando por muitas situações, desde o despejo da sua sede. Eles tinham uma sede lá no nosso teto, eles tinham um teatro comunitário, e aí a administração do Padre Oswaldo despejou eles, mas eles continuaram fazendo, ensaiaram na rua, debaixo de chuva, passaram frio, e agora, lá dentro do Sesc, o Sesc acolheu eles no projeto Residências Artísticas,
em teatro. E aí eles vão estrear hoje. Então, você tá vendo às 7? Corre, porque às 8 tem espetáculo do Grupo Delarte com um texto que é baseado no universo Guimarães Rosa, trazendo o Regionalidades do Sesc, e chama Constância o Lugar. Conta 2 contos de Guimarães Rosa, Sara Palha e A Menina de Lá. Corre pro Sesc que ainda dá tempo, hein? É de graça. No sábado, tradicional, contações de história no espaço de brincar do Sesc. Olha, o projeto tem sido um sucesso, tem dado lotação máxima. Então, se você gosta de contação de história, leva sua criança lá para assistir. A história dessa semana é Vilcinho e Francolin, também baseado no Guimarães Rosa, nos contos e no universo de Guimarães Rosa. Conta a história de 2 amigos que se distanciam e um não sabe lidar direito com os sentimentos da saudade e da falta que faz o amigo na sua vida. Corre lá, leva as crianças, que também é de graça. Falando em Sesc, gente, agora eu trago para vocês uma notícia excelente. A volta de um dos projetos mais importantes para o rock catanduvense, que é o Catando Pedras. Catando Pedras é um projeto do Sesc que leva bandas de rock, né, lá pro Sesc para tocar, e era um projeto que acontecia de domingo, e nesse ano ele volta no mês de julho, acontece de 7 a 30 de julho, né? Teve uma coletiva de imprensa para falar aí para todo mundo como é que vai ser, e nós vamos conferir o teaser do lançamento, né, ou relançamento desse projeto que eu, particularmente falando, sou muito fã, adoro, e é de fato um mecanismo de incentivo para bandas de rock. Muita banda nos anos 2010, 2012 surgiram porque viam as bandas tocar lá no Sesc de domingo, e aí essas bandas começaram a se formar. Com a falta de política pública para a área do rock, né, para a área da música num todo, essas bandas acabaram se desfazendo, mas quem sabe é um start para recomeçar esse movimento do rock catanduvense, que Catanduva já foi conhecida como a capital do rock. Vamos ver então o que vai rolar de 7 a 30 de julho lá no Sesc Catanduva. Começando a programação no dia 7/7, na sexta-feira às 20 horas, com a banda Plebe Rude. Depois, no dia 8, teremos Marcelo Nova, às 20 horas. Bulgarians tocam Clube da Esquina, no dia 13/7, quinta-feira. A banda Pão com Cebola, dia 16/7, no domingo, às 17 horas. Ainda teremos a oficina Tudo Vira Rock, com Caio Pátero. Vai ter 4 aulas, olha só. Black Pantera, no dia 20/7, quinta-feira, às 20 horas. Dia 23/7 tem a banda Last Lover, no domingo, às 17 horas. Papangu, no dia 27/7, quinta-feira, também às 20 horas. Banda Motocircus, no dia 30/7, no domingo, às 17 horas, para fechar o evento. Bom, eu espero que vocês tenham gostado, assim como eu, dessa novidade de trazer o Catando Pedras novamente, né? Quero mandar um abraço para as bandas de Catanduva, todas as bandas de rock. Nesse vão se apresentar, né? Como vocês viram aí, Pão com Cebola, que é uma banda tradicional aqui, a Last Lover e também a Motocircus, mas quem sabe aí, se Deus quiser, o Sesc abre para todas as bandas, né? Quero mandar um abraço aqui para o Pesadelo Brasileiro, que é uma banda tradicional, para a banda do Eduardo Souza, Tchau Radar, para as Dogs e The Gambiarras, enfim, tanta banda boa que tem em Catanduva. Então fica aqui o nosso pedido que o Sesc pense aí em fazer esse projeto aí, quem sabe todos os domingos ou uma vez por domingo, com as bandas catanduvense. Valeu? Natália, Marco, eu fico por aqui. Muito obrigado. Bom final de semana a todos e curtam as festas juninas que, tá bombando na cidade e na região. Até mais.
E agora fique com Papo Reto com a doutora Márcia Rebelato, ginecologista, obstetra e sexóloga. Hoje estamos improvisando porque estamos em São Paulo fazendo um curso sobre implantes hormonais. Então a resposta vai ser gravadinha hoje por aqui, tá? Então, Cleide, respondendo a sua pergunta, se parar a menstruação é saudável. Há muitos anos a gente sabe que o processo da menstruação, na realidade, nada mais é do que um processo inflamatório. Que a gente, quando escama o endométrio, ele pode ir para os outros órgãos do nosso corpo, como intestino, bexiga, ovários, e causar endometriose, que é uma patologia que afeta demais a vida das mulheres. Então, é saudável ficar sem a menstruação. Você não vai ter TPM, que é a irritação, aquela irritação terrível da pré-menstruação, durante a menstruação e às vezes até após menstruação. Você não vai ter descamação, que é a hipertrofia do endométrio para depois descamar. Então, só tem benefícios. Não vai ter cólica ou aquela lombalgia, dor na lombar quando está menstruando. Na realidade, a gente só recomenda menstruar a pessoa que está querendo engravidar, ok? E mudando de assunto, vamos falar agora de futebol. Felipe Vital está aqui agora na arquibancada. Vamos falar do Brasileirão. Olá Marcão, olá Natália, olá ouvintes do Conecta. Semana movimentada no Brasileirão, voltando da data FIFA. E já de cara caiu o único invicto até agora do Campeonato Brasileiro. Mas isso a gente fala um pouco mais pra frente. Primeiro, falando sobre o São Paulo. Foi o primeiro dos 4 grandes de São Paulo a jogar pela 11ª rodada do Brasileirão e venceu muito bem a equipe do Atlético Paranaense de virada. Enfrentar o Furacão sempre é complicado, seja dentro ou fora de casa. Dentro da casa do Atlético Paranaense, lá no Paraná é um pouco mais complicado por causa da grama sintética, muitos pegam no pé em relação a isso, mas o São Paulo mostrou força. O Luciano voltando a marcar. São Paulo que vem numa sequência muito boa com o Dorival Júnior, já não está mais com aquele pique inicial que tinha antes, né? Aquele futebol vistoso, de olhar os olhos, né? Vem de alguns tropeços, inclusive na rodada passada, antes da parada da data FIFA, perdendo para o rival Palmeiras, mas continua engatado aí numa boa sequência, né? Fazendo bons jogos e principalmente tendo bons resultados, agora já subindo bastante na tabela. Do jogo de São Paulo é mais sobre isso, mas agora a gente não pode deixar de citar do grande jogo, talvez, do grande momento dessa rodada, que foi o clássico entre Santos e Corinthians. Um jogo que ficou marcado por 2 pontos principais. O primeiro é a quebra do jejum de Yuri Alberto. Ele volta a fazer gol depois de alguns jogos, ele que até no final do jogo atravessou o campo ajoelhado, prometendo, né, fazendo uma jura ali ao gol que ele marcou, e que isso agora para ele sirva de um boost na confiança dele, né, que isso faça com que ele consiga marcar mais gols ainda, porque ele é um ótimo centroavante, ele é um bom jogador. Só que parecia totalmente sem confiança nenhuma. E esse gol agora parece que joga um pouco isso por terra. Por outro lado, né, a gente tem que tirar o elefante branco da sala, que são os casos que aconteceram de tentativa de invasão, de jogar coisas dentro de campo e que paralisaram o jogo. O jogo não terminou. O jogo foi paralisado por volta dos 41, 42 minutos, porque a torcida do Santos tentou quebrar as grades que protegiam a entrada da Vila Belmiro, e também arremessaram bombas, sinalizadores. O repórter Rodrigo Fragoso, da TNT Sports, entrou no campo depois que a partida acabou e verificou lá o que tinha: bombas, sinalizadores, lanches, diversas coisas que a torcida jogou no estádio e não teve condição nenhuma de continuar uma partida dessa forma. Os jogadores do Santos, inclusive, demoraram muito para voltar para os vestiários, tiveram que ir protegidos pela polícia, e a torcida do Santos, não apenas dentro do campo, mas também fora, causaram alguns transtornos. Lembrando que antes do jogo acontecer, no dia anterior, a torcida do Corinthians cobrou o clube. A torcida do Corinthians não deixou o time descer lá em Santos. O caminhão teve que voltar. E só no dia do jogo que o Corinthians pôde ir. O ônibus, né, com a delegação, não pôde estacionar, e só no dia do jogo que o Corinthians pôde ir até o local. A pressão parece ter funcionado. O Corinthians venceu bem, venceu por 2-0 o Santos na Vila Belmiro. Santos que agora também fica 30 jogos sem poder ter torcida, tanto dentro quanto fora de casa, até que seja definida a punição para o clube pelo STJD, o Superior Tribunal de Justiça Desportiva. Falando agora sobre o último jogo da rodada entre os paulistas, o Palmeiras perdeu a sua invencibilidade na 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. Visitou o Bahia e perdeu por 1-0 com alguns, digamos,
digamos, polêmicas durante o jogo, né? Teve uma bola ali do Arthur, um frangaço do goleiro do Bahia, que entrou, não entrou, as câmeras não mostraram o suficientemente se a bola entrou ou não entrou. A gente tem tecnologia para identificar isso. Na Copa do Mundo de 2014, a gente tinha aquela tecnologia do gol não gol automático, que apitava no reloginho do juiz, né, no ponto do juiz. Isso foi implementado aqui na Copa do Mundo 2014, mas não é implementado no Brasileirão. Então acho que serve de crítica, inclusive, para a gente não ficar mais dependendo apenas das poucas câmeras do VAR, porque o VAR em si não é um problema. O problema, às vezes, é quem opera e as ferramentas que essas pessoas têm em mãos para operar o VAR. A gente vendo as imagens, elas não são conclusivas e também foram poucas câmeras analisadas. Tinha uma de muito longe, né? Não dá para ver direito se a bola entrou ou não entrou. Enfim, decisão de campo mantida, gol anulado do Arthur e no finalzinho do jogo, uma bela batida, um rebote ali do goleiro Marcelo Lomba, 1-0 para o Bahia, cai o único invicto por enquanto do Campeonato Brasileiro, que era o Palmeiras, e agora o jogo tão esperado do final de semana, que era Botafogo e Palmeiras, que provavelmente poderia decidir quem seria o líder do Brasileirão, agora nem para isso mais vai servir, porque o Palmeiras, com a pontuação que tem, não alcança mais o Botafogo. Um último assunto antes da gente terminar, a CBF bateu o martelo. Carlo Ancelotti, treinador do Real Madrid, é o novo técnico da seleção brasileira, mas não oficial ainda. Nem pode, não deve e nem pode ser anunciado ainda, porque ele ainda tem contrato com o Real Madrid até o meio do ano que vem. A questão agora que fica é, quem vai conduzir a seleção brasileira até o Ancelotti chegar? Será que será algum interino mandado por ele mesmo? Será que vai ser algum treinador brasileiro? Eu acho difícil, né? Que treinador empregado, por exemplo, Dorival Júnior, Fernando Diniz, Abel Ferreira, esses nomes que a gente circula para a seleção brasileira, quem aceitaria ficar pouco menos de um ano ali no cargo da seleção, sabendo que já tem um outro treinador chegando? Poderia ser um treinador sem time, o Rogério Ceni, por exemplo? Poderia, mas o Ramon Menezes também não dá mais para continuar, mas agora é esperar, é aguardar para ver quais providências a CBF vai tomar e o que ela vai fazer até a chegada do Carlo Ancelotti. Ele é indiscutível, acho que todo mundo aprova o nome dele para a seleção brasileira, é um técnico mais do que vitorioso. Agora o problema é o que fazer até lá. Nós que vamos ter amistosos até lá, vai ter o começo das eliminatórias e o Ancelotti só chega para a Copa América. Vamos ver o que a CBF vai decidir até lá. Bom, por enquanto é isso, um abração a todos. O Jornal Conecta termina aqui. A todos uma ótima noite e um ótimo final de semana. Boa noite, bom final de semana e até a próxima segunda-feira.